E tem jogador dispensado pelo Flamengo fazendo enorme sucesso no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também do Corinthians, informação exclusiva. Conversei com o presidente Osmar Stabile, que está animado com a possibilidade da venda dos name rights do estádio. Duas empresas interessadas, você vai saber todos os detalhes daqui a pouquinho. Quero te contar também sobre Domingos Duarte, que já desembarcou em São Paulo e falou como novo atleta do Tricolor. Para completar, últimos dias de Eric Pulgar no Flamengo, rubro-negro tentando contratar um volante que faz sucesso no esporte. Falo também sobre uma decepção no Cruzeiro, reunião na Turquia para que Fred possa ou não virar reforço do Galo. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças, Copa do Mundo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Chegando com uma dica bem legal para você de um velho parceiro do canal do Nicola Manual, que tá com uma oportunidade bem interessante. Mas Nicola, o que é a Manual? E que oportunidade é essa? Calma que eu explico tudo. A Manual é uma plataforma que oferece tratamento para queda de cabelo de um jeito simples, prático e sem complicação. Funciona assim: você faz uma avaliação online gratuita e médicos especialistas analisam o seu caso e indicam o tratamento mais adequado para você. Depois disso, os medicamentos são preparados por farmácias parceiras e chegam direto na sua casa numa embalagem super discreta. O tratamento é personalizado e se encaixa facilmente na rotina, sem precisar ficar indo à clínica resolvendo um monte de burocracia. Eu já recebi o meu kit personalizado, dá uma olhada. É só incluir o tratamento no dia a dia como parte da sua rotina. Inclusive, dá uma olhada em alguns dos resultados de clientes reais. Então não perde tempo, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo ou apontar a câmera do seu telefone celular para o QR Code que está aparecendo na tela. E usando o cupom NICOLA, você garante 40% de desconto mais frete grátis no primeiro pedido, mas corre, porque essa condição é válida só para o primeiro pedido e por tempo limitado, combinado? Não vai perder essa chance. Bora aproveitar, valeu! Agora sim, bora começar o vídeo contando que o SBT abriu negociação para renovar o contrato com a Champions League. O atual vínculo se encerra no fim da próxima edição da Champions, ou seja, na metade do ano que vem. A ideia é que o SBT continue sendo a emissora em TV aberta a transmitir a principal competição do planeta. Negociações com a Warner já foram abertas. Só para completar, sobre a emissora fundada por Silvio Santos, a ideia do SBT é também transmitir jogos da Copa do Brasil. Hora de falar sobre Franklin Carvalho, o técnico do Botafogo, depois da vitória por 2-1 difícil, suada contra o Santos, foi perguntado a respeito de Danilo. E ele disse, abre aspas, o Danilo não ficou fora desse jogo por conta de uma possível venda. Ele não jogou porque o clube quis dar férias após a Copa do Mundo. Ele vai se apresentar na segunda-feira e, se estiver em condições físicas, conto com o Danilo dentro de campo. Cuca, técnico derrotado do Santos nesse jogo contra o Botafogo, também foi perguntado sobre Neymar e a resposta foi completamente diferente. Cuca disse que não há uma programação definida para o Neymar, nem dá para ter ideia de quando é que ele volta a atuar. Na teoria, o Neymar se reapresenta ao Santos nessa sexta-feira. Quero completar o giro de notícias contando que o Internacional está de olho em Elitão, zagueiro brasileiro de 30 anos de idade, que foi eleito um dos jogadores da seleção do Campeonato Turco. O contrato dele com o Göztepe terminou, Colorado namora essa possibilidade de contratá-lo, mas precisa se livrar do Félix Torres para que as tratativas com o Elitão avancem. Elitão que tem também uma oferta oficial do futebol saudita. Já a Argentina de Lionel Scaloni venceu 17 dos 18 mata-matas que disputou. Número absolutamente assustador e positivo para os hermanos. A única derrota de Scaloni em mata-mata com a Argentina aconteceu no longínquo 2 de junho de 2019. Na semifinal da Copa América, derrota por 2-0 para o Brasil no Mineirão, na oportunidade gols de Gabriel Jesus e Roberto Firmino. A saideira do giro de notícias, Lamine Yamal não treinou nessa quinta-feira pela seleção espanhola e apareceu com uma bandagem de proteção na coxa, causando desespero no torcedor espanhol, até porque no domingo tem final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina. Pedro Porro, lateral direito, também foi poupado da atividade.
E informação exclusiva, Marcelo Pettinati, empresário do volante Fred, embarca no domingo rumo à Turquia, onde terá reunião com dirigentes do Fenerbahçe. Na pauta, a discussão sobre o futuro do volante, que é pretendido pelo Galo. Vou ir além. O Fred já tem um acordo verbal com o Atlético e ele vai virar reforço do Galo se conseguir a rescisão de contrato de forma amigável no Fenerbahçe. Na semana passada, para ser mais específico, na quinta-feira da semana passada, o Pettinati teve uma videoconferência com representantes do Fenerbahçe. Não houve um acordo, muito menos um consenso. Por trás de toda essa história, há a vontade do técnico do Fenerbahçe em contar com o Fred. Só que houve uma restrição no número de estrangeiros no campeonato turco. Até a temporada passada eram 14 estrangeiros por time. Nessa temporada serão 12 estrangeiros e outros 2 com no máximo 23 anos de idade. E o Fenerbahçe tem a intenção de trazer jogadores estrangeiros importantes, só para citar um deles, o Malcom, ex-atacante do Corinthians. Diante desse cenário, o Fenerbahçe está avaliando todas as possibilidades e convocou o Marcelo Pettinati para uma reunião pessoal na próxima semana lá na Turquia. Se houver a rescisão do contrato de forma amigável, dá para imaginar que o Fred, no momento seguinte, será anunciado como reforço atleticano. Ele já tem um acordo verbal para 3 anos de contrato e salário de algo na casa dos 2 milhões e 300 mil reais mensais. Se não houver acordo e o Fred permanecer no Fenerbahçe, ele deve virar reforço atleticano somente na metade do ano que vem. Estou de olho nessa história, qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Hora de falar sobre uma decepção no Cruzeiro. O time que foi campeão da Copa São Paulo Juniores no início dessa temporada acabou sendo eliminado no primeiro mata-mata do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nessa semana, o Cruzeiro perdeu por 2-0 para o Vasco em São Januário e caiu logo na fase de quartas de final, perdão. Cruzeiro que, em relação ao time da Copa São Paulo, foi bastante desmontado. Foram várias as saídas de atletas, alguns jogadores promovidos ao time principal. E o que restou daquele time campeão da Copinha não conseguiu ser eficiente. Na fase de grupos, o Cruzeiro até chegou a ser terceiro colocado, mas coincidência ou não, depois da demissão do Fred Cascardo do cargo de executivo de futebol da base, o time despencou, terminou apenas em sétimo. E no primeiro mata-mata contra o Vasco, que havia sido o segundo colocado, vitória dentro de casa por 1-0, derrota fora 2-0 e a classificação do Vasco para a próxima fase. Resta para o Cruzeiro, daqui até o fim da temporada, a disputa do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro está no decagonal, que é uma fase do campeonato. O Campeonato Mineiro começa com 15 times, numa fase de grupos, os 10 melhores passam para esse decagonal e os 4 melhores vão disputar as semifinais. A grande notícia positiva do Cruzeiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 é Juan Gabriel, que mesmo atuando como meio atacante, é vice-artilheiro da competição com 12 gols marcados. E o Flamengo corre enorme risco de perder Eric Pulgar nos próximos dias. O volante, que é titular do Fly da seleção do seu país, tem 3 ofertas de times sauditas e uma dos Estados Unidos para sair do clube. Com uma lembrança importante, desde julho, há no contrato dele a previsão de saída em caso de pagamento de uma multa de apenas 4 milhões de dólares. A gente está falando de mais ou menos 20 milhões de reais. Essa foi uma das exigências que o Pulgar fez quando da última renovação do contrato. Vou dizer mais, segundo o staff do Pulgar, um dos clubes sauditas já chegou a um acordo financeiro com o atleta. E se apresentar esse pagamento de 4 milhões de dólares, leva o Pulgar a qualquer momento. O Flamengo não gostaria de perder o atleta. Por trás dessa história, tem uma tentativa do Pulgar em ser valorizado. Hoje ele ganha um salário de algo na casa de R$1 milhão por mês. Enquanto, por exemplo, Samuel Lino, Saúl e Jorginho faturam 2,5 milhões de reais. A única chance de o Pulgar recusar propostas de fora é se o Flamengo acenar com um belo reajuste salarial, o que hoje não parece algo muito pertinente. De qualquer forma, a gente deve ter uma definição sobre essa história nos próximos dias. Pulgar que já foi bastante importante, mas perdeu um pouquinho de relevância a partir do momento e do crescimento de Everton Araújo com a camisa rubro-negra, e isso coincidiu com a chegada do técnico Leonardo Jardim. Se o Pulgar pode ir embora, Zé Lucas tem grandes chances de ser seu substituto. Volante de só 18 anos de idade, tratado como uma das maiores joias do esporte nos últimos tempos. Esse garoto foi revelado na base do esporte e na temporada passada, com apenas 17 anos, já disputava como titular jogos do time principal. Nesse ano essa coisa se mantém, são até aqui 23 partidas, ainda sem gol e assistência, mas ele segue sendo bastante elogiado e disputou recentemente 3 partidas com a camisa da Seleção Brasileira Sub-20, mesmo tendo 18 anos de idade.
O que surgiu de notícia no esporte é de que o atleta não defende mais a camisa do time, ele vai ser negociado. Existe uma proposta oficial do Flamengo na mão do esporte, mas também existem tratativas com times do exterior. A gente deve ter uma definição sobre o futuro do Zé Lucas muito em breve. E é natural que o Flamengo esteja cotando, cogitando e buscando a compra do Zé Lucas, imaginando que possa perder o Pulgar e, eventualmente, que o Everton Araújo não fique mais no rubro-negro por muito tempo. O volante tem sido assediado por clubes importantes do velho continente. O Zé Lucas, mesmo com apenas 18 anos de idade, já soma 57 partidas pelo time principal e é apontado pelos especialistas de mercado como um dos caras mais promissores para a função de volante no futebol brasileiro. E Domingos Duarte já está em território paulista e falou como atleta do São Paulo. O zagueiro português de 31 anos de idade, que chega sem custos ao tricolor, desembarcou na manhã dessa sexta-feira no aeroporto de Guarulhos e disse o seguinte, abre aspas, o São Paulo é um clube muito grande, queria um novo rumo na minha carreira e acho que esse foi o passo certo. Importante registrar antes de continuar dando as declarações do Domingos Duarte para dizer que ele pertencia ao Getafe do futebol espanhol, fez parte da terceira defesa menos vazada da última edição de La Liga, saiu livre e tinha outras propostas, entre elas do Olympiacos da Grécia. Só para completar a frase do Domingos Duarte, estou muito contente em estar aqui. Com alguns treinos, recupero rapidamente minha forma. Espero estar preparado o mais rápido possível para ajudar o time. O recado que vou dar é trabalho, vou trabalhar ao máximo, prefiro falar sempre dentro de campo. Domingos Duarte é um cara muito firme, zagueiro alto, forte, de boa imposição e excelente no jogo aéreo. Sua única dificuldade é na velocidade, não é um cara dos mais rápidos. No Getafe, cujas linhas eram muito baixas e muito próximas, ele sempre estava bastante bem protegido e conseguia ter enorme capacidade de desarmes e de se sobressair em relação aos atacantes. Se no São Paulo houver a necessidade de uma linha mais alta, com mais distância entre a defesa e, por exemplo, o goleiro, ele pode sofrer. Mas me parece ser dos reforços contratados para essa janela o mais interessante, atleta que chega sem custos e se junta a Vitor Sá, atacante que veio livre após sair do Krasnodar, a Nilton, que será comprado do Botafogo por algo na casa dos 18 milhões de reais, e a Aurélio Buta, lateral direito angolano / português, que era reserva no futebol europeu. O Buta me parece hoje ser o pior dos reforços, embora para mim o péssimo negócio é o do Nilton, volante que foi reserva, que nem saiu do banco de reservas do Botafogo na atual temporada em 12 jogos e que vai custar 18 milhões de reais para um clube que passa por enormes dificuldades financeiras. Informação exclusiva, além das negociações com a Caixa, Corinthians trabalha com otimismo para a venda dos name rights de seu estádio com outras duas empresas e essa revelação me foi feita pelo presidente Osmar Stabile. Entrei em contato com o presidente nessa quinta-feira para perguntar como é que andavam as negociações em relação à Caixa. Desde o ano passado, Corinthians tenta um acordo com a Caixa para que o banco estatal dê nome ao estádio do Corinthians e em troca zere aquela pendência do financiamento que hoje gira na casa dos 650 milhões de reais e que tem juros astronômicos. Pois bem, o presidente se mostrou bastante otimista com outras duas negociações de empresas que procuraram o Corinthians com a intenção de comprar o nome do estádio alvinegro. Com a lembrança de que desde o ano passado a multa para quebra do contrato com a Hypera Pharma, que dá nome ao estádio alvinegro, caiu para algo na casa dos 50 milhões de reais. O Timão entende que o atual contrato está muito baixo, 300 milhões de reais por um vínculo de 20 temporadas. Isso equivale a mais ou menos 15 milhões de reais por ano de receita com name rights. A ideia do Corinthians é elevar para algo na casa dos 50 milhões de reais. E o fato de o Palmeiras ter trocado recentemente seus name rights ajudam nas tratativas. A gente deve ter novidades nos próximos dias. O presidente do Corinthians está bastante otimista de que essa pode ser uma nova e importante fonte de receita para o clube. E tem atleta dispensado pelo Flamengo fazendo enorme sucesso com a camisa do Palmeiras, e me refiro a Felipe Tereza, jogador que é artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo Verdão. Números bem interessantes. Antes de contar um pouquinho da história dele, em setembro do ano passado o Flamengo decide dispensar o Felipe Tereza por conta de problemas de comportamento e insatisfação interna. E olha que o Felipe Tereza já havia marcado um gol do título do Mundial Sub-20 contra o Olympiacos, sob o comando do Felipe Luiz, e também tinha feito gol pelo time principal. 2 semanas depois da dispensa no Flamengo, João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, decide contratar o Felipe Tereza, sem custos. O Palmeiras fica com 80% dos direitos econômicos e dá outros 20% para o atleta.
contrato se encerra em dezembro de 2027 e deve ser renovado nos próximos dias. Isso porque o Felipe Teresa tem feito enorme sucesso com a camisa alviverde. Ele é o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro Sub-20 e nesse meio de semana marcou 2 gols na vitória do Palmeiras por 3-1 contra o Corinthians nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria. No torneio ele tem 15 gols contra 12 do vice-artilheiro do Brasileiro Sub-20, o Juan Gabriel, atleta que pertence ao Cruzeiro já eliminado. O terceiro maior artilheiro é Heitor, centroavante do Palmeiras, com 11 gols. Mesmo atuando como atacante de lado de campo, Felipe Teresa tem 4 gols a mais do que o centroavante do próprio Palmeiras. Jogador que tem feito enorme sucesso e rendido uma série de elogios. E o momento dele é espetacular. Nos últimos 5 jogos no Campeonato Brasileiro Sub-20 são 7 gols marcados. Com a observação de que atleta dispensado pelo Flamengo e que deve render em pouco tempo bastante dinheiro ao Palmeiras. João Paulo Sampaio tem sido mestre em buscar jogadores dispensados por indisciplina ou mau comportamento em outros clubes. Ele coloca as coisas em ordem no Verdão e faz com que o Palmeiras fature dinheiro. É o que parece que vai acontecer também com o Felipe Teresa. O que você pensa sobre esse jogador? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal.